Oi, gente, mais uma transmissão ao vivo, vou fazer alguns testes, tá? Hoje eu tô sozinha aqui, então eu vou parar um pouquinho agora só pra mexer e preparar tudo rapidinho. E aí vocês vão entrando aí, vai me dando ok em relação ao som, tá? Eu vou abrir aqui também pra eu poder acompanhar os comentários de vocês. Deixa eu arrumar essa luz aqui um pouquinho. Aí. Bom, não sei se tá muito bom ainda. Aí. O som tá bom, a luz não tá muito boa ainda, mas hoje vai ter que ser assim, tá? Foi meio corrido, então tô... Bom, tava lendo aqui os comentários já, alguns apareceram aqui pra mim e... Vão falando, me avisa do teste do som, do vídeo, se tá ok, se a rede tá boa, tá? Espero que não caia dessa vez. E aí, me dá só um retorno para eu poder saber aí de vocês como é que tá. Eu vou tentar acompanhar aqui a página também para poder ver as perguntas de vocês hoje e tudo que vai rolar. Deixa eu ver. A imagem tá invertida, né? Vou virar aqui, peraí. Gente, peraí, que hoje tá... Tô meio enrolada aqui. Deixa eu baixar um pouco. Bom, hoje vai ter que ser meio assim, tá? Acho que tô muito perto. Não, dá pra me ver, né? Tá todo mundo me vendo, ok. Bom, eu queria começar dizendo um oi, né? Primeiro pra todo mundo que tá aí. Hoje, como eu tava falando, foi um pouco corrido. E aí a gente acabou soltando os avisos assim em cima da hora. E eu queria pedir desculpas inicialmente, né? Porque semana passada a gente teve uma quebra aí nos nossos vídeos de quarta-feira. E aí não ajudou muito, né? Eu não queria ter feito essa quebra, mas eu tive uns problemas pessoais e aí acabou que não deu pra transmitir na quarta-feira passada, tá? Peço desculpas pra vocês porque quebrou um pouco mesmo até o que eu tinha programado pra esse mês de continuar falando sobre odontologia. Mas eu já quero deixar claro, assim, que vocês não vão perder nada, porque eu vou continuar falando, e aí já queria trazer uma novidade, porque apesar da gente ter perdido a semana passada, eu vou esticar um pouquinho mais nesse mês de setembro a respeito do assunto de odontologia. Eu vi que as pessoas estão gostando, estão bastante interessadas, e tem me feito algumas perguntas mesmo, e eu queria estar respondendo essas perguntas para vocês, e tá eu tenho curtido essas transmissões ao vivo, esse momento que é para ser mesmo um bate-papo. Na semana retrasada, algumas perguntas apareceram aqui para mim um pouco depois, tá? Então, eu peço desculpas, assim, por não ter respondido na hora, mas foi por conta disso, tá? E aí eu tinha prometido responder na semana seguinte e acabou que não teve a transmissão ao vivo. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, vou responder hoje, tá? Então, o que eu tinha programado para essa semana vai acabar ficando para a semana que vem, já que a gente vai entrar um pouco mais no mês de setembro, continuando o assunto de odontologia. E hoje vou responder algumas perguntas, tá? Na publicação de hoje, falando da transmissão ao vivo,
eu já soltei um pouco do que seria o tema, né? Que na verdade eu vou falar de verdade na semana que vem, que é a respeito do consultório ideal. Como seria um consultório ideal de odontologia? Falando de arquitetura, tratando de arquitetura sempre, tá? E aí, eu vou começar a falar um pouquinho disso hoje, mas hoje eu separei esse tempo mesmo para responder as perguntas. Então, fiquem atentos, porque eu vou começar falando de dois assuntos que eu separei aqui, que foram duas perguntas interessantes que foram geradas nessas últimas semanas. E aí, se vocês tiverem qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, por favor, perguntem, porque aí hoje é o dia, né, da gente conversar. Gente, hoje a minha rede não tá muito boa. E aí já deu uma quedinha aqui uma vez. Eu espero que ela melhore, não continue assim. Porque assim foi da primeira vez e foi bem ruim, né? Os vídeos ficaram bem quebrados. Espero que ela melhore daqui pra frente e a gente possa conversar numa boa, tá? Bom, como eu tava falando, pra você que perdeu um pouco do que eu tava falando antes do vídeo ser cortado, eu preparei esse vídeo de hoje para responder perguntas, tá? Já que a gente perdeu na semana passada e eu quero lembrar para vocês que será toda quarta-feira. Então não percam, não fique esperando o aviso da transmissão ao vivo, tá? Pelo amor de Deus, se você tem acompanhado, tem gostado, tem curtido, continua lá conferindo o nosso material, tá? Todo o material é disponível em todas as redes, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então, no blog, no site também, eu tenho feito os materiais todos alinhadinhos e acaba que um pouco do que eu falo no blog eu falo na transmissão ao vivo, um pouco do que eu falo na transmissão ao vivo também eu acabo publicando no Instagram, então sempre um complementa o outro, tá? Aí eu sempre o replay no vídeo, no final do vídeo, para quem perdeu, não pode assistir essa hora, mas estejam aí acompanhando, tá? E aí, como eu disse, a novidade de hoje é que eu vou estender um pouquinho mais esse assunto de odontologia, e aí o que não foi dito com a semana passada que foi perdida, vai ser dito hoje e também vai ser continuado no mês de setembro, tá? Porque antes eu tinha separado apenas um mês para cada especialidade, mas eu vi que tem gerado interesse nas pessoas e aí a gente resolveu estender um pouquinho mais esse assunto e falar um pouco mais do que as pessoas têm de dúvida, né, e tem passado para mim. Bom, então chega de enrolação, né? Vamos comentar um pouquinho aí a respeito das dúvidas que surgiram. A primeira foi a respeito do piso vinílico. Eu espero que a rede esteja melhor, gente, porque eu tô acompanhando aqui, não tá muito boa aparecendo pra mim. Mas, enfim. Como eu tava falando, surgiu a dúvida do piso vinílico no consultório odontológico, tá? E aí, a pessoa que me perguntou, eu até respondi, sugeri que já desse uma olhada no blog, que eu tinha feito um post a respeito disso. Quando eu falei de humanização, eu citei o piso vinílico como estratégia, e aí eu disse pra ele que eu já tinha uma matéria no blog a respeito disso, e aí que ele pudesse dar uma olhada para gerar, se continuasse com a dúvida, o que eu pudesse responder aqui e agora, né? E aí, bom, o piso vinílico. Vocês sabem o que é o piso vinílico? Porque geralmente quando a gente fala de um arquiteto para o outro é muito fácil para a gente compreender alguns tipos de materiais. Mas aí para vocês que são da área da saúde, às vezes fica um pouco difícil de entender. O piso vinílico, ele é um piso que ele é feito de uma mistura de materiais, tá? Os materiais certinhos, claro que não vão interessar a vocês. Então, interessam aos arquitetos, engenheiros que precisam ter esse conhecimento do material. Então, eu vou ser bem direta e falar realmente o que vocês precisam saber, tá? E que são vocês que estão me assistindo, então vou ser direta com vocês. E aí,
O piso vinílico ele é feito de uma mistura e inclui o PVC. Mais resistente ele é, mais leve também, tá? E aí você encontra ele no mercado em alguns tipos. O primeiro, o homogêneo e o heterogêneo, que o homogêneo ele não é feito em camadas, é uma massa única e não sofre o desgaste tão rápido quanto o outro que é feito em camadas. O heterogêneo é feito em camadas. Mas a diferença entre os dois é o quê? Que o homogêneo, ele tem um aspecto de que você vê o material que tem uma aparência assim um pouco mais, como se fosse um pouco mais porosa, porque você vê aquela diferença do material que tem nele, é visível, né? E o homogêneo não. O homogêneo o mercado apresenta várias texturas para vocês e inclusive simula algumas texturas naturais, como madeira, que é o mais fácil que se encontra por aí nas academias, né? Para você que ainda não conseguiu ver em consultório ou não tem conhecimento disso, do material, é um piso que é muito instalado em prédios corporativos também, e esses de uso com tráfego intenso de pessoas, né? Porque é um material bastante resistente, exige menos manutenção. A manutenção não é tão não é feita tão assim diariamente, ela é mais esporádica, né? Não tem essa questão de tô sempre preocupada com a manutenção em relação aos demais pisos. Ele é muito bom em relação a isso. E aí me perguntaram se deveria ou não usar esse tipo de piso em consultório odontológico, principalmente dentro do consultório, tá? E aí, para quem viu o vídeo da semana passada, que eu falei sobre higienização e evitar pisos que tenham juntas, né? Que tenham muitas juntas, tipo de rejunte mesmo, como os porcelanatos, azulejos, cerâmicas, e aí o piso vinílico é bom por conta disso, porque ele não tem tanta junta. Mas o piso vinílico que não é feito de encaixe, ou seja, no mercado você vai encontrar aí o piso vinílico que é em manta e um outro que é um pouco mais rígido, geralmente é o heterogêneo, que é feito em camadas, e aí você encontra ele em encaixe, tipo macho e fêmea, ele é muito fácil, muito prático para instalar, mas ele gera sim, no encaixe de uma peça com a outra, essa junta, né, de um com o outro, que é aí que pode haver acúmulo de resíduos e gerar possivelmente uma contaminação, tá? Por isso que a gente pede que o piso seja o mais fácil de higienizar possível. Então, assim, quando a gente fala isso, pensa num piso que é o quê? Que pode ser lavado, tá? Lavado com água, lavado assim, limpeza um pouco mais pesada mesmo, porque a área de saúde exige isso, tá? E aí, quando você usa ele em ambiente de tráfego um pouco mais intenso, ou seja, se você não está usando ele dentro do seu consultório efetivamente, mas está usando no corredor de circulação ali da sua recepção para o seu consultório, que vai estar circulando obrigatoriamente um pouco mais de pessoas, sendo uma clínica aí mais ainda, né? Porque aí vão ser vários consultórios atendendo. Então você tem uma circulação de pessoas um pouco maior e um pouco mais intensa, então o piso tem que ser adequado para isso, tá? E aí, em relação às cores do material, escolher para essas áreas de tráfego, grande tráfego, utilizar cores um pouco mais escuras, porque, né, cores claras sujam muito fácil. Então, vai exigir sim maior manutenção para identificar melhor a cor real do material, tá? E não só isso, a sujeira aparece mais nos pisos mais claros, né? E aí tem a questão da acústica também. Ele é um piso bom por questão de acústica, tá? É muito fácil você encontrar ele em hotéis também, principalmente nos corredores de circulação dos quartos. Então, quando você sair aí viajar de novo, dá uma olhada, dá uma conferida se você tem interesse nesse tipo de piso.
olha ele e já dá aquela analisada e reconhece. Então, nos corredores, né, que eu tava falando, por quê? Ele tem uma acústica muito boa, ele por ser homogêneo, principalmente porque o homogêneo que é usado nessa área de grande circulação, como eu estava falando, ele acaba sendo um pouco mais denso, e aí quanto mais denso, melhor a acústica para ele, tá? Porque aí você vai poder caminhar ou trafegar com alguns tipos de carros, principalmente nas clínicas, nos consultórios de odontologia, que tem alguns gases em carrinhos ou carrinhos de limpeza, de manutenção, tá? Ou de serviço mesmo, sabe? Vai servir cafezinho, você acaba tendo uma copeira na sua clínica e ela tá com um carrinho servindo café, água, biscoitinho, dependendo do tipo de seu serviço, né? Aí esse piso é bom por conta disso, tá? Você pode circular ali com determinados tipos de sapatos que ele não vai estar fazendo aquele toque, 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 toque de piso, né? Comum que você vê aí, mulheres de salto já conhecem, né? Esse barulho. E aí, não esquecer que ele é um ótimo piso, assim, para humanização, principalmente porque ele tem essa qualidade de variedade, tá? De diferentes texturas. Hoje ele simula o piso cimentício também, então simula madeira, como eu estava falando, simula pisos que são uniformes, têm a mesma cor, tá? Então é isso. Quanto em relação ao piso vinílico, ele é muito bem-vindo sempre, principalmente em consultórios. Hoje é o que é o mais usado e o mais indicado. Lembrando sempre por questão de higienização e de manutenção. Tá? E quando eu falo manutenção, não é só durante o período que você está usando o piso que foi instalado, tá? No dia a dia, eu quero dizer. Não é só isso. A manutenção ela exige também quando você precisa fazer a troca do piso, porque o piso já se desgastou, né? E aí você precisa fazer a troca dele. Ele é um piso bom porque por ser de encaixe ou por ser de manta, você consegue fazer a manutenção ou reparo de apenas aquela parte que foi danificada. Você não precisa trocar o piso todo. E no mercado hoje, com muitas variedades, sempre tem reposição, então é fácil você fazer esse tipo de reparo e manutenção, tá? Da área danificada. Então, se por algum acaso você acabou estragando o piso, ou porque ele tem diferentes designs, né? Como eu falei no blog, se vocês quiserem olhar, pode olhar no último post que eu falei, no último não, porque já tem alguns depois, mas no post que eu falei sobre piso vinílico é exatamente isso, né? Que ele tem essa variedade, assim, você pode trabalhar ele dando os diferentes formatos também ao piso, usando diferentes cores, tá? E aí, bom, aproveite essa diversidade de opções que você tem aí do piso vinílico, tanto na questão de estética quanto da questão de desenhos e formas que você pode criar com ele, tá? Então ele não precisa ser sempre o mesmo piso. Tem gente que não gosta, né, de ter tudo sempre muito igual ou sempre muito claro. Antigamente a gente tinha os consultórios, tudo da mesma cor sempre. Então hoje o mercado dá essa disponibilidade de variedade. E é muito bom você poder escolher, principalmente em relação a preço, né? Principalmente. Eu ainda não falei em questão de preço, assim, para materiais de acabamento, nem no blog, nem aqui, porque isso varia muito de região para região, tá? Então tem sempre uma diferença, tá? Em relação ao preço de algumas regiões. E aí, assim, se vocês quiserem, depois a gente fala um pouco mais de preço, tá? E o piso. O piso de porcelanato é o que é mais usado também, que foi uma das coisas que comentaram nas questões que deixaram pra mim. Mas sempre a dúvida é essa em relação ao piso vinílico, tá? E a preferência acaba sendo mais essa mesmo. Principalmente pela facilidade do rodapé. Não se esqueçam do rodapé, tá? No vídeo passado eu falei do rodapé curvo para os consultórios, que hoje é muito usado ainda só nos hospitais.
as pessoas não gostam muito desse... Esteticamente, tá? As pessoas não gostam, porque na prática ele é muito fácil para higienização e para manutenção também. E para instalação também, tá? Porque a manta do piso vinílico, geralmente ela é instalada por baixo do rodapé criado em curva e por cima também. Então ele tem uma proteção dupla, né? Não é a mesma manta, tá? Que vai embaixo, mas você acaba tendo uma proteção dupla aí. E aí evita aquele acúmulo de sujeira entre rodapé e piso ou que entre depois no piso, por baixo do piso, tá? E aí, bom, o que eu separei de piso vinílico foi assim, o que eu falei pra vocês, bem rapidinho. E a outra dúvida que surgiu a respeito de materiais também e mais de estética foi a respeito da porta rototranslante que eu falei no post. Algumas pessoas me ligaram, inclusive queria agradecer assim as pessoas que estão me acompanhando, né? E que viram lá, estão seguindo o post, estão lendo as matérias. Tem sido bem interessante criar os posts para mim também, porque tem gerado uma pesquisa um pouco maior e tem sido bom para mim também. Bom, e aí surgiu a dúvida sobre a porta rototranslante, e aí eu tô falando disso, você fala, putz, não vi seu post, não vi, não sei nem o que é. Bom, e aí a porta, ela é uma porta diferenciada que chegou no mercado há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de ver essa porta lá na Hospitalar, na feira Hospitalar, que aconteceu em maio, se não me engano, desse ano em São Paulo. E eu já tinha visto ela em projeto, a gente aplicou essa porta aqui em alguns projetos em Brasília, mas eu não passei ainda pela etapa de ter visto ela sendo cumprida em obra, eu tinha só indicado em projeto. E então pude ver lá, né, e com algumas características maiores que eu quero deixar aqui, assim, meio que no ar, porque eu tô preparando um post falando sobre isso também, que era algo diferenciado, que tava lá na porta, na Hospitalar, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu ainda não consegui fazer esse post falando exatamente sobre isso, que é a respeito das persianas em portas e janelas, tá? E aí, acho que esse é um assunto bastante interessante para trazer para vocês, né? Porque persiana geralmente se encontra muito em consultórios e não... E depois você fica pensando, poxa, mas será que ela é mesmo uma coisa mais prática? Será que é mais funcional? Será que é mais fácil de higienizar? E às vezes não é. E aí surgiu essa proposta da persiana embutida, e aí eu quero falar um pouquinho mais dela, mas um pouco mais pra frente, tá? Então eu tenho separado um pouco para falar um pouco mais de materiais, porque geralmente a dúvida das pessoas é sempre em relação aos materiais. José, acabei de ver aqui sua resposta. Obrigada a você por estar acompanhando aí, tá? Eu vi que você tinha perguntado mesmo a respeito do piso vinílico, e aí acabei respondendo hoje. Eu peço desculpas pelo atraso, falei no vídeo, acho que cortou aí, deve estar aparecendo na timeline o vídeo meio cortado, porque caiu minha transmissão, mas espero que eu tenha respondido, tirado a sua dúvida a respeito do piso vinílico. E aí, como eu tava falando a respeito da porta rototranslante, gente, desculpa, eu penso um pouco rápido e às vezes eu fico indo e vindo no assunto, mas é só porque eu vi o recado aqui do José e queria agradecer também. Bom, e aí, voltando na porta, vi lá no Hospitalar, tem sim essa característica a mais, com a opção da persiana dentro, embutida, né, tanto na porta quanto em janela. E eu vi nessa mesma porta que era a porta rototranslante lá. E que porta é essa? É uma porta que ela te dá uma opção de abertura melhor. Assim, ela ainda é nova no mercado, então ela tem um preço um pouco alto ainda, né? Mas é uma porta muito funcional. E eu não indico somente para sanitários públicos de portadores de necessidades especiais, como também indico para consultórios pequenos e para
ambientes pequenos. Então, pode ser instalado em casa, né? Em outros tipos de prestação de serviço aí que você faz parte, qualquer área, tá? Porque ela é uma porta que economiza muito espaço de abertura. Então, ela não é uma porta de correr, também não é uma porta de abrir, mas consegue ser as duas juntas. E aí você fala, putz, Fabiana, agora eu não tô entendendo nada, né? Não sei exatamente o que é isso. E aí, então, eu indico vocês a olharem lá. Eu aqui não tenho como mostrar agora pra vocês que porta que é, mas eu coloquei a imagem, coloquei um vídeo representativo, que o vídeo não é meu, tá? O vídeo é de um fabricante, mas coloquei lá no post falando sobre a porta rototranslante. E aí me ligaram pedindo referências de empresas que tenham esse tipo de porta aqui no Brasil, em algumas regiões. Então, quando você for buscar por essa porta, procure Porta Ergon, tá? Que ela foi patenteada com esse nome, como Porta Ergon. Então, você não precisa ficar aí preocupado, nossa, não entendi nada até agora, que nome é esse dessa porta? Rototranslante, tá? Rototranslante. Procura aí no Google Porta Ergon e vê se você consegue descobrir os fabricantes, se for aí do seu interesse, se você tiver curiosidade por essa porta, tá? Que aí, o que ela acontece? Para quem conhece a porta pivotante, ela gira em torno de um eixo. E aí, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar isso. Por isso que eu tô falando, dei uma olhadinha no post lá, né? Porque eu coloquei imagens e o vídeo tá bem explicativo. Ela tem um eixo de giro, mas sempre fica um espaçamento. E aí acaba reduzindo o espaço, o vão mesmo de passagem da porta. Isso na porta pivotante. Então, o que eles fizeram? Eles uniram a qualidade da porta pivotante junto da porta de correr, né? Então, o que acontece? A porta tá aqui fechada, na hora de abrir, ela vai abrir como se o eixo dela fosse um pouco mais pro centro, né? E não tão encostada lá no final, como são as portas comuns. E aí, ela vai fazer a abertura e à medida que ela vai fazendo a abertura, ela vai correndo pro lado. Então, se é uma porta de 90, você não vai gastar mais um raio de 90 para poder fazer o giro e abrir a porta, né? Isso acontece muito, principalmente em ambientes pequenos que tem portas muito próximas. E aí acaba que uma porta na hora de abrir fecha a outra que está por trás, né? E às vezes você precisa usar as duas e não tem como. Essa porta funciona da seguinte forma: você abre e quando ela corre, ela fica 50% para um lado e 50% para o outro. Então, ela abre certinho no centro e encosta toda. Então, você consegue aproveitar todo o vão. Tá, gente, eu sei que, assim, falando no vídeo, às vezes não fica muito fácil de entender o que é essa porta. Então, por favor, procurem e olhem lá, tá? E aí, ela ocupa metade do espaço, ela vai girar e recolher lateralmente, e a opção, melhor ainda, é que você pode abrir ela para os dois lados. Então, não importa para qual lado você tá abrindo, ela vai, sabe, tanto para a esquerda quanto para a direita. Não é como uma porta comum. E eu achei muito prática, muito boa mesmo. Os consultórios que aqui em Brasília eu vejo, a maioria são em salas antigas e em salas que não eram definidas para ambientes de saúde, são salas de prédios corporativos. Então, ela é muito boa para esse tipo de ambiente, tá? Para aproveitar melhor os espaços. E aí, eu usaria ela também numa proposta de projeto que eu vou trazer para vocês na semana que vem. Já estou preparando o post que vai falar sobre isso. Então, assim, fique atento, porque eu vou lançar o post falando sobre consultório odontológico, o ideal, como seria, e quando eu lançar no post, eu vou fazer a transmissão ao vivo comentando disso. Então, para quem tá gostando aí, para quem tá curtindo,
acompanhem, tá? Os dois materiais, porque são complementares. Então, muita coisa que eu escrevo no post, às vezes não dá tempo de eu falar aqui, tá? E aí, bom, separei essas duas dúvidas hoje a respeito de piso vinílico e porta rototraslante, tá? Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, para ver se a gente pode comentar um pouco mais aqui, principalmente se for desses dois assuntos, tá? Eu vou tentar respondendo aos poucos, até para não ficar muito chato aqui, vocês ficarem me vendo por mais de hora. Mas pra gente poder mesmo conversar e aproveitar o conteúdo. Eu acho que se a gente repartir ele mais e poder falar um pouco mais do assunto, todo mundo aproveita um pouco mais, né? E aí, bom, é isso que eu queria deixar hoje pra vocês. E aí, na semana que vem, então, espere esse material que eu tenho preparado a respeito do consultório odontológico ideal. É claro que, assim, gente, eu não vou colocar um projeto que, vocês têm que fazer exatamente desse jeito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar em alguns 3Ds que eu tô gerando para vocês, tá? Em algumas perspectivas, umas imagens, assim. Então, para quem não entende nada de projeto, vai conseguir visualizar bem. Um pouco a respeito do que a gente estava falando na semana retrasada sobre humanização, eu vou estar falando também. Então, assim, vou voltar um pouco no assunto que a gente já comentou para poder discutir com vocês o que realmente é necessário ter, né? Principalmente focando na RDC 50 e nas outras normas que eu citei no vídeo anterior, tá? Na transmissão ao vivo anterior. Então, fiquem de olho e acompanhem, porque dessa vez eu vou conseguir trazer as imagens assim para vocês poderem compreender melhor o assunto e poderem visualizar isso que eu tô falando. Não vai ficar igual hoje ficou aí a porta Ergon, que quem não viu não tá nem entendendo o que eu tô falando, tá? Mas é isso. Queria pedir a ajuda de vocês para continuarem compartilhando meu material, tá? Se vocês têm gostado, por favor, curtam e compartilhem mesmo. Eu quero que mais pessoas possam alcançar e possam compartilhar comigo também as experiências que vocês têm para ver onde que na arquitetura também a gente pode melhorar, né? Para ajudar ambos os lados, tá? Então, continue assistindo, continue dando aí suas opiniões, se tem gostado, se não tem gostado também, tá? Eu aceito críticas, sim. Então, por favor, continuem curtindo todas as redes aí onde a gente tem postado, tá bom? Acho que hoje não teve tantas perguntas, mas queria desejar uma boa semana aí pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão!